Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com esquizofrenia. Oi, gente, eu sou a Pracy, esse é o canal Na Descoberta de Mim, onde eu trato da minha redescoberta desde que eu deixei de ser evangélica, buscando autoconhecimento, espiritualidade, me libertando de amarras que me prendiam e me colocavam numa caixa onde eu não podia fazer as coisas, onde eu ia para o inferno se eu fizesse, onde tudo já estava escrito por alguém maior. E quando eu me libertei de tudo isso, eu comecei esse canal e desde então eu venho ajudando muitas pessoas a se libertarem, a saberem que elas são donas da própria vida e que quando dá errado não é porque existe um maligno ou porque alguém maior não queria, e sim porque a gente ou não era bom o suficiente ou simplesmente pode sim existir acaso, enfim. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, principalmente porque primeiro eu tive que ter uma estabilidade emocional para conseguir falar sobre isso, e eu tinha que tratar isso de uma forma muito delicada e eu não me senti pronta para falar sobre isso antes. Então eu tô gravando só agora sobre isso. A minha experiência com esquizofrenia, lidando com esquizofrenia desde os meus 13 anos. Não sou eu que tenho esquizofrenia. É uma pessoa próxima da minha família. E eu não vou expor quem é da minha família, e eu queria muito, de coração, que vocês não ficassem tentando adivinhar. Isso não é um jogo. Não tem, como já teve vídeo que eu não quis falar detalhes sobre a situação e as pessoas ficaram tentando acertar, adivinhar, como se fosse, eu sei do que ela tá falando. Não é um jogo. Se eu não falo, tem um motivo para não falar. Nos outros vídeos tinham um motivo e nesse aqui tem um motivo óbvio de preservar a identidade das pessoas envolvidas. Afinal, isso afeta diretamente a privacidade dessas pessoas. Então, eu vou contar para vocês a minha experiência com esquizofrenia, até porque eu achei pouco, se não quase nenhum vídeo sobre isso, sobre pessoas falando que tem ou pessoas falando que lidam com isso. Eu senti muita falta disso, até para ter um apoio. Eu procurei esse apoio agora, eu lido com isso há muito tempo, só que essa pessoa, ela tem crises esporádicas, ela foi internada algumas vezes na vida, e só que a última vez faz muito tempo, deve fazer, sei lá, uns 15 anos. Então, antes, eu tinha formas diferentes de lidar com isso. Eu quis fazer esse vídeo até para reunir essas pessoas, esses familiares que lidam com isso de alguma forma. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou criar e deixar aqui embaixo um link de um grupo do Facebook para apoio aos familiares. E se você tem esquizofrenia também, se você se trata já e você quer, enfim, entrar nesse grupo, eu não sei quão vai ser saudável isso para quem tem a doença, mas o grupo vai ser voltado para os familiares, pessoas que lidam diretamente com isso e que precisam de uma ajuda, precisam trocar ideia com outras pessoas para entender se as outras pessoas agem da mesma forma, se elas sabem uma forma melhor de agir. E eu vou contar para vocês o porquê, eu vou tentar não estender muito, senão esse vídeo vai ficar, sei lá, com 3 horas. Mas começou quando eu era pequena e eu tinha o contato bem direto com essa pessoa. A princípio, a pessoa, antes que vocês falem, aliás, inclusive, é muito importante, esquizofrenia, algumas pessoas dizem que ela se trata de a espiritualidade, você vê todos os mundos ao mesmo tempo e você não conseguir sintonizar só aqui, você ouve os outros lugares. Eu não vou dizer se sim ou se não, tá? O que eu sei é que isso é tratável com remédio, tá? Então, se é uma espiritualidade que é aberta, X, Y, Z, ok, mas é tratável com remédio. Então, eu acho que tudo que dá pra gente tratar com remédio, buscar só a espiritualidade, não é o mais indicado, tá? Se for fazer uma coisa paralela, inclusive porque este canal fala de espiritualidade, legal, mas não é só isso.
Outra coisa é, não associem nada do que eu vou falar aqui com as minhas práticas, com a minha descoberta. Não tem a ver com daimon, com espírito, com Exu, com Deus, com diabo, não tem nada a ver com isso, tá bom? A gente tá falando aqui de uma doença, da minha experiência com essa doença, e nada das minhas descobertas afetam nisso diretamente. Talvez indiretamente, sim, até porque a pessoa participa bastante da minha vida, apesar de ter uma fé diferente, bem diferente, inclusive, é uma pessoa cristã e tem esse apoio de igrejas e de fé. Vamos lá, vamos usar o assunto quando começou. Aconteceu com um gatilho, algo aconteceu, que eu também não vou dar detalhes, obviamente, para vocês não poderem associar com nada. Mas depois que isso aconteceu, essa pessoa começou a estudar Bíblia e se aprofundar muito em religião, na religião cristã. E esse meio que foi o início de tudo. E eu era muito pequena, né, com 13 anos, na verdade, me disseram que foi antes, mas eu tenho uma lembrança de ser uns 13 anos mesmo, não lembro muito se foi antes disso, eu acredito que tenha sido isso. E essa pessoa começou o primeiro surto dela, depois de tempos estudando e com a cabeça meio complicada e não conseguia muito que fizesse sentido, quer dizer, as coisas faziam sentido para ela, mas para o resto do mundo não. E ela começou a dizer que era Jesus. E eu, pequena, quando ouvia isso, falava, será? Eu ficava de verdade, até uma pessoa muito próxima de mim falou que eu disse pra ela, eu não lembrava disso, a gente voltou a conversar sobre isso há pouco tempo, falou, mas e se for? Então, olha só o começo, né, de quanto pode afetar a cabeça das outras pessoas, isso assim, o primeiro surto, a primeira vez que aconteceu isso, eu cheguei a ter dúvidas de, e se ela tá falando a verdade? Isso, não a verdade, não que ela esteja mentindo, mas e se isso for a realidade? Então, eu comecei a questionar, porque, poxa, falar que a pessoa tá doente, falar que a pessoa precisa de tratamento, que coisa surreal, né? Falar uma coisa assim de uma pessoa que sempre esteve ok, sempre trabalhou, sempre fez o que tinha que fazer, de repente a pessoa, caramba, enfim. Tempo passou, essa pessoa teve outros surtos, no segundo ou no terceiro surto ela foi internada a primeira vez. E a minha vida de adolescente, próxima, bem próxima, sempre virava um inferno quando isso acontecia, quando ela entrava nesses surtos, porque essa pessoa acabava influenciando diretamente na minha vida e eu não sabia lidar com isso. Por muitas vezes eu odiava, eu tinha ódio, então a pessoa falava alguma coisa, ela falava várias coisas sem sentido nenhum pra ninguém, e não é que fazia sentido pra alguém, não fazia sentido pra ninguém. E eu, às vezes, eu concordava pra fazer raiva, como, sei lá, falar que eu tô endemoniada e eu fazer mesmo coisas pra afrontar, pra tirar esse ódio que eu tava de dentro de mim, de fazer a minha vida virar de cabeça para baixo. E isso me gerou muita culpa durante a vida, durante todos esses surtos, porque por muitas vezes, por um lado eu queria ajudar, me perguntavam, mas será que essa pessoa tá bem? E eu dava a palavra final, né, porque eu tava mais próxima. Então eu falava, gente, sim ou não, e eu tinha um medo de falar, porque se eu falasse que sim, que não, que ela não estava bem, iam internar essa pessoa. E eu sabia que isso era a morte para a pessoa. Ou até hoje, inclusive, eu não entendo o porquê que as pessoas têm tanto problema com internação. Ok, você tem coisa para fazer, mas sabe, se é inevitável, só relaxa, tá tudo bem. Mas eu acho que o grande problema é que uma pessoa com esquizofrenia, ela, além de tudo, essa pessoa tem mania de perseguição. Então, além de tudo, ela sempre achava que estavam tramando contra ela, que tinham câmeras em casa, que as pessoas sabiam da vida dela. Então, ela achava que as pessoas queriam fazer isso, internar ela pra
XYZ, não sei, falando isso na cabeça dela, né? As coisas que ela imaginava. Então, até por isso eu imagino que a pessoa não consiga relaxar, porque ela pode imaginar que ela tá internada porque querem fazer algum mal para ela, sendo que a ideia não é essa. Até pessoas que têm mais dinheiro, a gente ouve histórias sobre isso, sobre internar, mas essa pessoa nunca teve nada que fosse justificável esse tipo de coisa, de tipo, ai, querem tomar minhas coisas, nunca foi nada do gênero. Então, isso era mais uma coisa que a gente tentava, né? A gente só quer ser o bem, mas essa pessoa nunca entendia que a gente queria só o bem. E ela sempre culpou muito a família toda por fazer isso, por internar ela mais de uma vez, e algumas vezes foram bem doloridas, foram bem traumáticas dela não querer ir de jeito nenhum e ela ter que ir à força. E só que antigamente o Estado internava. Eu não estava à frente disso, quem estava à frente disso eram outros familiares. Como eu não estava à frente, eu não entendia, não sabia nem nada. E essa pessoa começou, mais ou menos com o início da pandemia, ela começou a ter esse surto de novo e ser. Assim, ela estava medicada, bem entre aspas, porque essa pessoa tomava um remédio que não tinha nada a ver pro problema dela, porque ela já estava há muito tempo bem. Tanto que a esquizofrenia dela é diferente porque ela não ouve essas vozes, ela não vê coisas, pelo menos ela sempre disse isso. Mas ela acha que tudo é com ela e ela cria histórias mirabolantes na cabeça dela que ela fala muito sobre segurança, sobre proteção, ela sempre acha que as pessoas estão em perigo, ela acha que a polícia está envolvida, agora ela estava achando que política estava envolvida, então ela começa a falar nomes de pessoas conhecidas, falando que as pessoas estão envolvidas, coisa que se eu já não tivesse um histórico de saber que isso acontece com ela, é uma coisa sabe, sério, mas, de novo, e se for verdade? O grande problema é que essa pessoa, ela tem, essas pessoas, né, pelo que eu dei uma lida por cima e vi alguns vídeos, porque quase não tem nada sobre isso, tem as pessoas falando sobre a doença, médicos falando, só que não tem ninguém dando um depoimento e explicando e falando, cara, eu tô no mesmo barco, é assim que funciona, vivo isso. Então, eu tô aqui para dizer que estamos no mesmo barco e como eu lidei com isso todo esse tempo de todas essas internações. Mas, enfim, já faz uns 15 anos que ela não foi internada, não vai internada. Mas essas pessoas, essas coisas famosas, essas coisas de segurança, ela não consegue explicar para você. E eu tentei, porque muitas vezes da minha culpa que eu tive e que eu me libertei muito dessa culpa, com isso eu acabei trabalhando essa culpa que eu tinha de muitas vezes me perguntar e se eu tivesse parado para ouvir essa pessoa? E se eu falasse, me explica? E eu não falava, porque eu era muito nova, então eu só queria que minha vida voltasse ao normal o mais rápido possível, para que eu pudesse ter uma vida normal. E eu não tinha. Essa pessoa, como ela era próxima, ela fazia. Esse é o ponto. Ela coloca com coisas reais, então se ela vai explicar hoje, ela coloca em coisas reais. Então, fatos reais, só que ela fazia toda uma história em volta. Então, sim, existiram muitas das coisas de que, por exemplo, essa pessoa conta hoje e quando ela tá bem, ela conta esses fatos que aconteceram, que foram importantes e que foram teoricamente categorizados como quando ela estava mal, em surto, mas que fazem sentido. Porém, isso era no meio de mais um monte de coisas que não faziam sentido. Então, qualquer outra coisa que acontecesse, eu já estava tão no limite que eu já fazia um escândalo. Eu gritava, eu chorava, eu brigava, justamente para isso, não, você não tá bem. Só que era tudo, porque a pessoa acaba perdendo a credibilidade. Então, a gente fica, inclusive, nessa linha tênue, né, de saber o que é realmente um desequilíbrio, uma coisa que não faz sentido, com uma coisa que faz sentido. Só que quando a sua vida tá dependendo disso, que era o caso da minha adolescência inteira, depender de dizer sim, essa pessoa está doente ou não, você acaba ficando, não, tá doente, só para isso, só leva. E isso gerou muita culpa.
a vida toda, porque eu nunca soube lidar com isso, eu nunca tive um grupo de apoio, ou como ainda não tenho, agora eu procurei terapia por conta disso, porque eu realmente tô com crise de ansiedade de novo, quer dizer, crise não, mas a compulsividade por comida, que inclusive eu fiz cirurgia, tem lá no outro canal todo o acompanhamento, tudo, desde o início, desde quando eu decidi fazer a cirurgia, tudo que mudou na minha vida depois disso. Então, agora eu voltei a ter uma compulsão alimentar, como se eu estivesse descontando isso, porque eu tenho estado num estado de nervos absurdo. E o principal é essa confusão mental nossa, que tá de fora, a gente que não é o paciente, sobre tratar a pessoa com amorosidade, só que tem uma hora que você não aguenta mais. Então você quer tratar a pessoa bem, afinal ela é da sua família, você ama essa pessoa, é uma pessoa que você preza, mas ao mesmo tempo você já não aguenta mais, porque primeiro não tem conversa. A pessoa tem as ideias dela e outra pessoa é adulta, ela pode com ela. E sempre pode com ela. Então, quem é você para querer fazer alguma coisa? A dizer que você precisa de ajuda, deixa eu te ajudar, por favor, deixa eu te ajudar. E quantas vezes nesse surto aqui durante a pandemia eu chorei implorando, vamos no médico comigo, vamos lá. Os remédios tinham que ser repostos. Essa pessoa estava tomando um antidepressivo e ela não é depressiva. E sempre que eu falar ela é essa pessoa, tá? Só pra não ficar repetindo essa pessoa. Enfim. Eu sei que por tanto tempo que ela tá nessas de estar bem, apesar de ter momentos em que ela enfim, ela fica desligada, ela realmente teria que ter talvez até um outro diagnóstico, um outro tipo de esquizofrenia. Eu não sei, algum médico já falou isso sobre ela, de tipo, o seu diagnóstico não é esse. Você precisa arrumar o diagnóstico para você ter mais qualidade de vida, para o remédio fazer, porque ela tá sempre muito cansada e tudo mais. Mas isso nunca foi feito. Até porque como ela tava bem, ela só continuava com esses remédios que meio que não faziam nada para ela. E ela continua com esses remédios que ela toma, inclusive, quando dá. E é uma pessoa muito autônoma, se assim podemos dizer, não sei se tá certo usar isso, mas ela sempre morou sozinha, ela tem uma vida sozinha, ela não precisa de cuidados, ela não precisa de assistência. Então, a gente acredita que a pessoa possa se cuidar sozinha, né? E aí, quando dá esse surto, a gente entende que talvez não. Mas o talvez não é que é o complicado, porque ela teve muitas más experiências com remédios e por isso ela foi muito relutante em lutar, em tomar vários dos remédios que eles tentaram, enfim. Então, os que não dão efeito colateral eram os que ela estava tomando, mas não era para esse tipo de coisa. E há pouco tempo ela teve, né, esse surto de novo, e aí quem teve que lidar com isso de frente fui eu, porque agora eu já tô mais velha, eu tô, enfim, né, eu posso cuidar disso, a família sim dá suporte, e aliás, que bom que dá suporte, porque eu não sei como seria sem o resto da família apoiando, só que também tem um limite, assim, tem pessoas que estão mais longe, não podem ajudar tanto quanto eu, que também não posso fazer nada, e essa pessoa começou a dar trabalho com os vizinhos começaram a reclamar, porque a gente meio que não tem o que fazer. Quando ela começou a dar esses surtos, a gente levou pro hospital, levou 3 vezes de chamar a ambulância e levar pro hospital, e pedir, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, me ajudem. Mas eles não internam mais. Então ela precisava tomar os remédios e para isso ela precisava ser internada, porque ela não estava tomando o remédio sozinha. Eu implorava para tomar o remédio e não, só que eles não estão internando, a não ser que seja caso de a pessoa tá muito agressiva, querendo, enfim, né, com uma agressividade perigosa. E não é o caso dela, ela fica agressiva, mas não fica a ponto de, eu acho até, né, pelo menos até então.
Eu acho que eu não terminei o assunto, desculpa, gente, eu tô bem abalada emocionalmente, já tem algumas semanas, inclusive a gente estava apresentando o Cult TV no meio desse furacão e, nossa, sabe, eu sei o quanto eu tive força pra ir lá em frente à câmera e fingir que nada estava acontecendo, fazer o meu trabalho, que é estar aqui com vocês, fazendo tudo isso, mas tava sendo bem pesado tudo isso, tá? Então só peço que me desculpem se eu confundir as ideias, parar as coisas no meio do caminho aqui. Eu também tô emocionalmente zoada depois disso tudo. Mas enfim, esse negócio de explicar, que eu perguntei pra ela, eu perguntei muito pra ela dessa vez, pra ela tentar me explicar. Até uma hora eu falei, você sempre fala que as pessoas não te entendem, por que você não tenta explicar? Me explica, me conta, o que é? A segurança de quem? Por quê? O que tem a ver a polícia? Me fala! Mas a pessoa não consegue. Esse é o ponto, ela não consegue explicar. Não é que ela fala, não, tudo bem, ó, a história é a seguinte. Não, a história acontece na cabeça dela, mas nem ela consegue botar pra fora. Então, ela só fica em pânico, e ela sempre fica em pânico, ela tem ataques de pânico por causa das histórias que ela cria, mas ela não consegue contar essas histórias. Ela não consegue, ela só, não sei como é que funciona, a ideia passa na cabeça dela, ela pega, acha que é real e vai. E depois não consegue voltar nessa história. Eu não sei. Eu realmente não sei como funciona a esquizofrenia. Não sei exatamente se esse é o diagnóstico. Mas enfim, a gente conseguiu. Da última vez que levamos a pessoa de ambulância para o hospital, ela tomou uma outra injeção. E nesse dia que tava assim, ela não conseguia completar uma frase racional. Ela emendava palavras. Tem até uma música que é engraçada, que é uma música do déficit de atenção, que a pessoa vai emendando as palavras que são parecidas, ela vai transformando em outra, e ela estava exatamente assim, ela começava a falar uma coisa que gerava outra, e ela não fazia sentido nenhum, e ela passou um dia inteiro assim, parada, e falando, e a gente ficava, para de falar, esperando a ambulância. Nesse dia a gente esperou 8 horas a ambulância, a gente pediu meio-dia, foi chegar 8 horas da noite, e foi o pior dia. Só que nesse dia eu consegui dar o remédio que tinham dado no pronto-socorro, que era um remédio provisório, até que ela voltasse a passar com um psiquiatra, e enfim, quando ela tomou o remédio, quando a gente chegou no pronto-socorro, ela tomou na veia o Aldol, que falam, né, que é bem conhecido para quem tem esse tipo de problema, e esse outro que ela estava tomando, que eu comecei a conseguir dar. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, aliás, eu quero contar sobre isso, as duas formas, mas enfim, ela estava muito melhor. Ela conseguia conversar. Ela falava, sim, das ideias dela, do mundo dela, que ela cria na cabeça dela, mas ela conseguia conversar. Então já era muito bom, porque no dia anterior a gente não conseguia falar com ela. Para comer, eu come. E a gente ficava brava, sim, porque a gente é humano. E meu Deus, como é que a gente lida com isso? A pessoa tá doente. E aí, nesse dia que ela já tava melhor, eu cheguei muito ríspida. Tratando ela como quem... Eu até lembrei, assim, de cenas de filmes, coisas da pessoa tratar o doente com muito, sabe? Vai, faz isso logo, vai, sabe? Com essa aspereza. E quando eu percebi que ela tava... Porque ela tava precisando de ordens e eu já tava de saco cheio. Só que quando eu vi que eu saí de lá, eu falei, nossa, ela tá bem, ela tá melhor, o remédio tá fazendo efeito, ela tá voltando. Ainda tá fora, mas tava voltando. E eu tratei ela como sem paciência. Porque a gente já tá há quase 3 meses nisso, de não conseguir conversar, da pessoa não conseguir conversar. E aí é um misto de tenho que ser amorosa e tenho que ser pulso firme e não aguentar mais, porque eu sou humana, porque eu, sabe, eu até falei para outra familiar que tava com a gente no dia que
levamos de novo na ambulância, eu falei, deixa, a gente faz o que dá, mais que isso não dá. A gente ficou o dia inteiro aqui olhando pra cara dela, sabe, esperando a ambulância, ouvindo ela falar, falando para, falar, fica quieta, shh, quieta, falamos o dia inteiro isso. E ela ficava falando essas coisas assim, incompreensíveis. E aí já no final, eu falei, a gente faz o que dá. Os vizinhos começaram a reclamar e falando, vocês têm que tomar providências. Não é o que a gente tá tentando? Ou vocês acham, né, os vizinhos, que a gente gosta de ver um familiar nessa situação? Mas o que é tomar uma providência? Não consegue ninguém ficar com ela porque briga, porque não tem saco, porque é humanamente impossível. E ela sai, ela tem a chave da rua, vou trancar ela em casa? Não dá pra trancar a pessoa em casa. E ela vai, ela importuna os vizinhos, ela fica sentada no meio da rua e os vizinhos, é perigoso pra ela, tá importunando, faz alguma coisa e ok, eu posso ir lá, como eu tenho ido, mas o que mais eu posso fazer? Eu tentei, eu chamei a polícia, eu chamei o SAMU, eu falei com o médico, a gente foi 3 vezes, a polícia foi lá também, mas não tem o que fazer, porque não dá pra internar, a não ser que você tenha muito dinheiro. A diária num hospital desses é R$500, que o primeiro que a gente levou, ele era assim, pagamos 400 da consulta emergencial, 800 da ambulância, e a diária era R$400 mais os remédios. Ou seja, se ela tivesse que ficar internada um mês, é improvável. Não tem plano de saúde. A gente tenta tomar essas providências, mas quais são as providências? Bom, depois que ela tomou esse remédio e eu cheguei no dia seguinte e vi o quanto ela tava bem, eu falei, nossa, tá bom, agora eu venho todos os dias aqui te dar o remédio, você combina comigo, tudo bem, você vai tomar? Vou tomar. Tá bom. E ela não sabe, ela não acha que ela tá ruim. Uma vez o médico me explicou, num dos surtos dela, ele falou que tinha uma farmácia de um paciente dele que era numa esquina. Toda vez que essa farmácia fechava o sinal, as pessoas se acumulavam na frente da farmácia para atravessar. E ele achava que as pessoas estavam querendo invadir a farmácia dele. Quando ele começou a se medicar, ele perguntou para ele, e aí, como é que tá agora? Ele falou assim, não, agora elas não tentam mais invadir. Ou seja, o esquizofrênico, ele não entende que aquilo era uma criação da cabeça dele, aquilo era muito real para ele. Então, basicamente, não tem como dizer você tá mal, porque ela não acredita. Mesmo a gente chorando, mesmo a vizinhança inteira concordando, todos os amigos concordando, o Facebook inteiro vendo, os familiares todos, a pessoa não acha. E o que é muito comum é eu ouvir essa pessoa dizer que a gente precisa se tratar. Inclusive, até isso eu apelei várias vezes. Então vamos no médico, eu passo e você passa. Vamos comigo. E a pessoa não quer, não vai, enfim, agora tá indo. Existe um negócio que chama CAPS, que é um negócio de saúde também para ex-viciados. Tem várias coisas nesse CAPS e a gente conseguiu finalmente. Eu já tinha tentado uma vez, mas a gente conseguiu finalmente ir agora lá. Então, eles vão marcar um retorno já com o médico. Foi primeiro o acolhimento que eles falam. Eu perguntei lá se tinha um apoio aos familiares, porque eu queria muito entender como as outras pessoas lidam com isso. Como as pessoas... Porque a paciência acaba, né? É o que eu falei, a gente é humano. A paciência acaba, por mais que você ame. E por várias vezes eu quis deixar, falei assim, deixa fazer acontecer o que tiver que acontecer. Se tiver no meio da rua, se um carro pegar, se perder, se não conseguir voltar para casa porque sai, deixa, porque a gente já tentou tudo o que podia. E daí eu penso, será que essa pessoa desistiria de mim como eu tô desistindo? Só que é a minha sanidade mental indo pro brejo por causa da sanidade mental da pessoa. E eu acabo me sentindo mal por isso. E eu desisto e desdesisto 1 milhão de vezes. Eu desisto por hora.
e falo, eu preciso ir embora, eu preciso sair daqui. E aí no dia seguinte, vamos lá de novo e lógico que eu não quero desistir. Lógico que não. Mas até onde as pessoas vão? E quantas pessoas conseguem lidar com isso? Quanto? Quanto é normal que as pessoas lidem com isso? Quanto é normal se estressar, se ficar quase louca como eu fico? Eu acho que um grupo de apoio para o familiar era o que precisava na vida. Eu procurei no Facebook, procurei, não encontrei. Eu encontrei alguns telefones, alguma coisa do gênero, mas enfim, com pandemia provavelmente não tá rolando esses encontros. Eu nem liguei para os lugares para saber, até porque falaram que pudesse ter nesse CAPS. Então eu tô esperando ela me dizer, a própria psicóloga falou que me diria depois. Mas de qualquer forma eu vou montar esse grupo e reunir essas pessoas, que os familiares, né? Então se você conhece, e gente, a ideia é quem convive mesmo. Então, por favor, se você não convive, se você não tem ideia do que é isso, não tumultua, não entra, não dá opinião sem saber, tá? Aliás, é muito bom que não dê opinião sem saber. Você que não vive isso. Ai, mas é simples. X, Y, Z. Ai, mas eu posso ajudar. Não, você não pode, cara. Se você não viveu isso, você não pode. Se você não estudou isso, você não pode. Desculpa, mas é que muita gente tem tentado ajudar e não tem nada que se possa fazer. A não ser talvez conversar com outras pessoas que passam pela mesma coisa, para perguntar o que elas fazem, como elas fazem, até para que a gente não se sinta tão mal de querer desistir de uma pessoa que a gente ama tanto. Uma pessoa que tem uma história de ser uma fortaleza. E eu tenho minha família, eu tenho muitas pessoas perto de mim que têm me dado suporte, têm me salvado de mim mesma. Porque da última vez que eu fui no hospital tinha um flanelinha na rua. E eu saí do carro, eu tava no celular, eu tinha deixado a pessoa lá com outra pessoa, elas entraram. Eu fui parar o carro, quando eu saí eu tava no celular, até ouvi um psiu, 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 mas eu nem olhei pra trás. Quando eu voltei, primeiro que essa pessoa quis sair correndo, e eu fiquei muito brava, porque a gente já tava o dia inteiro esperando a ambulância. E aí eu saí correndo dela, agarrei a pessoa e falei, para! Sabe? Gritei com ela, fica quieta, não corre, sei lá o que eu falei. E aí a pessoa parou. E quando a gente tava saindo, eu só peguei ela, tipo, forte, assim, e fui levando, mas eu tava muito brava, muito irritada, muito, sabe, tipo, eu tô aqui pedindo ajuda no hospital, e o hospital não pode fazer nada, não pode fazer nada, ele pode dar uma injeção que não faz nada, nem fazer dormir a pessoa faz, porque não dá sono, não dá nada, pelo menos não na hora, depois até pode ser que dê, e ela fala, né, ela tem uns efeitos. E aí, quando eu fui sair, o flanelinha, oi, não sei o quê. Nossa, mas dá um tempo, fala sério, você tá na rua do hospital. Mas eu comecei a chorar e gritar com o cara. Eu coloquei a pessoa no carro, a hora que eu entrei. E o cara ainda veio me falar, espero que Deus toque seu coração. Meu Deus, que ódio, que ódio. Eu gritava com o cara, chorando. Assim, você tá na rua de um hospital. Que bosta de Deus é esse que tem que tocar o meu coração? Olha o que você tá fazendo, você tá na rua de um hospital. Olha o tipo de pessoa que tem aqui, sabe? As pessoas passam mal, as pessoas morrem, as pessoas estão doentes. Quem tá lá tá com o emocional abalado e ainda vem um flanelinha. Nossa, gente, olha, eu de verdade, me desculpa se alguém é flanelinha, se alguém conhece alguém que é flanelinha, mas cara, acho que não tem ninguém no mundo que goste de flanelinha. E eles falam, né, eu só tô trabalhando, foi o que ele disse, eu só tô trabalhando. Que trabalho legal, né? Fuder com a vida dos outros. Ai, meu Deus. Bom, eu falei que eu não queria que o vídeo ficasse longo, o vídeo ficou longo,
Mas o importante é que esse provavelmente vai ser o primeiro de alguns vídeos que eu farei sobre isso, até para reunir pessoas, para juntar essas pessoas e até que eu consiga passar dessa crise com essa pessoa que eu amo tanto e que eu quero tanto que volte a ficar bem, que volte a ter a vida normal que tinha, na medida do possível, porque eu acho que desde a primeira vez já não era mais a mesma coisa, já não. Pelas ideias, por tudo que acontece, pelo estresse, a pessoa se estressa muito. Eu entendo que existem vários tipos de esquizofrenia, mas entendo que talvez possa ter até um outro diagnóstico para essa doença específica. Mas seja como for, eu quero reunir essas pessoas. Esse meu vídeo é com a intenção de reunir essas pessoas que precisam de um suporte. A princípio não tem médico, não tem psicólogo, nada lá, é basicamente pra gente postar, falar sobre as nossas situações e perguntar se já passaram, se o que indicam, se consegue dar remédio, se consegue lidar, se mora sozinha, se fica, se consegue ficar junto, porque também não conseguimos ficar junto por muito tempo, porque dá pau, e não é de hoje, inclusive. Entrem no grupo do Facebook, você que passa pela mesma situação, ou conhece alguém que passa, manda esse vídeo pra pessoa. E quem sabe eu faço mais vídeos, até atualizando, quando o meu estado emocional também voltar ao normal, se é que volta, né? Porque o negócio vai ficando marcado, vai maculando. E eu, depois de ter resolvido toda essa coisa de culpa com esses tratamentos que eu fiz, ainda assim, toda a carga de culpa do passado passou. Mas eu tô vendo que eu tô gerando tudo agora de novo. Apesar de, naquela época, eu ter entendido que eu fiz o que eu sabia fazer, não sabia fazer diferente. E só que assim, agora eu tô lidando igual, eu ainda não sei. Só que dessa vez eu tentei entender. Eu tentei várias vezes conversar e falar, me explica, quem sabe eu entendo. E eu queria tanto entender. Eu queria muito que fosse real. Que essa loucura toda fosse real, pra não ser uma loucura. Mas ela nunca conseguiu me explicar. Por hoje é só. Beijo pra vocês.